Salve, salve, torcida tricolor! Começando o dia com notícias aqui no canal do Lessa, atualizando vocês sobre o departamento médico do Fluminense, como estão as situações de Iago e também Caio Paulista, que deixaram o jogo contra o Vila Nova, lesionados, machucados, né, sentindo dores. Vamos falar disso aqui neste vídeo. Também sobre Marlon. Hoje tivemos aí uma entrevista publicada pelo GE. Globo do empresário do jogador. Vamos falar mais um pouco sobre essa situação. E também uma resposta que o Nonato me deu, que ele não gostou muito da pergunta que eu fiz a ele. Eu queria contextualizar um pouquinho o que eu quis dizer. Foi uma coisa que eu gostaria de ter feito ontem, mas não foi possível. E também uma chamada para uma entrevista exclusiva que a gente fez na Rádio Globo, que eu acho que vai gerar uma discussão aqui entre vocês, beleza? Antes, deixe aí sua inscrição no canal, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal do Lessa se você não é inscrito, ative as notificações, porque aí você vai ficar sempre muito bem informado de tudo que acontece no Tricolor. Tem muita opinião aqui no canal também, então, por favor, ajudem também com o like. É uma maneira de vocês ajudarem, fortalecer demais aqui o canal, fazendo com que os vídeos tenham um desempenho melhor e aos poucos você vai contribuindo para o crescimento diretamente aqui do canal do Lessa. Conto sempre com vocês, porque é fundamental essa ajuda, beleza? Bom, vamos lá, vamos começar atualizando aqui as situações do departamento médico, que na verdade não dá nem para falar em departamento médico. O Iago e o Caio Paulista deixaram... Aliás, o Caio Paulista não deixou o jogo, ele está corrigindo aqui. O Caio Paulista permaneceu, pelo contrário, na partida até o final. O Abel já tinha feito as alterações, foi muito guerreiro, lutou bastante nesse jogo o Caio, e merece elogios por isso, né? Mesmo mancando muito, continuou ali em campo, fazendo número, tentando participar das jogadas, mesmo sentindo muita dor. Então a gente tem que enaltecer e reconhecer que o Caio foi muito importante ali naquele momento para não deixar o time com um a menos. E o Iago é quem saiu no primeiro tempo, de fato, porque ele acabou um jogador caindo em cima do tornozelo que ele tinha machucado já no ano passado contra o Barcelona de Guayaquil, né? A gente lembra que ele deixou aquele jogo lesionado, mas depois voltou logo na sequência e entrou em campo contra o Internacional. Por coincidência, o Internacional é o próximo adversário do Fluminense e, pelo que eu apurei, eles não preocupam para essa partida do próximo sábado. Hoje o time se reapresentou, ontem foi folga, os jogadores treinaram no CT Carlos Castilho, os dois não foram a campo, ficaram apenas na academia, mas não estão no departamento médico. Portanto, se tudo correr conforme o esperado, eles estarão à disposição para o jogo de sábado contra o Internacional. Pode ser que o Abel poupe o Iago, né? Não só pela sequência, mas por essa pancada. Pode ser. Aí é uma questão que vai ser discutida com a comissão técnica. Mas eu apurei junto ao clube que os jogadores não têm lesão. Então, é uma excelente notícia, porque vale lembrar, contra o Internacional, o Nonato não pode jogar. Então, se o Iago ficar de fora, o Abel acaba perdendo o Iago e o Nonato, porque o Nonato está emprestado pelo Internacional. Então, por questões contratuais, ele não pode atuar diante do time colorado. Amanhã, no CT Carlos Castilho, a imprensa vai poder marcar presença e o zagueiro David Braz vai ser o escolhido para conceder entrevista coletiva. A gente tinha esperança de que o Abel pudesse falar, já que ele não falou após o jogo contra o Vila Nova, que foi uma surpresa para todos nós, a gente não esperava, não é o que normalmente acontece, mas pelo jeito não teremos Abel Braga e sim David Braz para falar desse próximo jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro. E é claro, estarei lá para trazer todas as informações para vocês, beleza? Falando agora sobre o Marlon, hoje o GE. Globo publicou uma entrevista com o empresário do jogador, do lateral esquerdo, elogiando bastante a paciência dele, a postura e continuar trabalhando e continuar ali fazendo de tudo para receber uma nova oportunidade, que veio nesse jogo agora contra o Vila Nova, com ele entrando no segundo tempo, né? E de fato há de se elogiar isso. O Marlon vem sendo profissional desde sempre, desde o ano passado, quando absurdamente ele era terceiro reserva de Egídio e Danilo Barcelos, e aí, como se não bastasse, o Fluminense vai lá e contrata um lateral, né, de qualidade duvidosa por 9 milhões de reais e também o Pineda, sendo que, pelas provas que já tivemos desde o ano passado, o Marlon tem mais futebol que esses dois jogadores. Né? Claro que isso precisa ser confirmado em campo, caso ele tivesse uma sequência, coisa que vai ser muito difícil, mas é a sensação que a gente tem cada vez mais que assistimos a Pineda e Cris Silva. Na zona mista, o Marlon falou sobre isso,
e o empresário dele negou que recebeu qualquer proposta do Fluminense até o momento para a renovação de contrato, que não fazia o menor sentido realmente, convenhamos, né? Um jogador que está sendo terceira opção, que está sendo escanteado, mais uma vez pela comissão técnica, recebeu uma proposta de renovação de contrato, sendo que dois jogadores chegaram para a posição, o que para mim mostra que, ao contrário do que dizem, o Fluminense não confia em nada no Marlon. A verdade é essa, que se confiasse não teria contratado dois jogadores de nível técnico bastante discutível. Não que são ruins, são péssimos, claro que não são, mas não são nem melhores que o Marlon, na minha opinião, pelo que a gente tem até agora, né, de amostragem de atuação desses jogadores. Então, assim, o Marlon, é claro, vai continuar fazendo a parte dele, tem contrato com o clube. Eu até fiz essa pergunta a ele na zona mista, se ele não tinha ficado insatisfeito pela forma como foi conduzida essa situação dele, porque ele recebeu proposta para jogar a Liga Europa, para voltar para a Europa, o que para ele teria sido um excelente negócio com toda certeza. Todas as ofertas foram recusadas pelo Fluminense, e aí o cara fica como terceiro reserva, o clube vai lá e contrata dois jogadores. Realmente é uma situação assim, inexplicável, mas é isso, o Marlon vai seguir trabalhando, é o que resta para ele, né? Não dá para sair agora, e o empresário dele falou que não tem nenhuma conversa com o Fluminense em andamento para a renovação de contrato, que eu repito, aí sim faz todo sentido. E uma questão sobre o Nonato também na zona mista, que ontem, né, quem quiser, quem não viu ainda, tá aqui no canal, só voltar ali que tem entrevista com o Nonato, com o Marlon na zona mista, foram boas entrevistas, e o Nonato não gostou muito de uma pergunta que eu fiz sobre, talvez o time tenha relaxado um pouco, mas não propositalmente, é evidente, mas é aquele relaxamento natural que às vezes vem após uma conquista de título, né, que a gente fala às vezes de ressaca de título. E o Fluminense desde então não conseguiu impor a mesma intensidade que impôs naqueles jogos contra o Flamengo. E aí é evidente que a gente precisa ser justo para contextualizar, né, porque todo mundo sabe que vem numa sequência pesada de jogos, e de fato é muito pesado, tem sido muito complicado, viagens longas, mas isso não é uma situação exclusivamente do Fluminense, né? A gente tem que lembrar isso, que os grandes clubes, a maioria pelo menos, também está passando por isso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ressaltar e reconhecer isso, a gente também não pode deixar de cobrar, de fazer as análises, porque tem muita viagem, porque tem muito jogo, também não é possível fazer isso. Então, minha pergunta foi se nesse sentido, aqui tem uma questão mental, se o Fluminense não deu uma reduzida no ímpeto, né, por esses motivos. E o Nonato ficou insatisfeito com a pergunta, repito, está aqui, né? Eu posso até colocar aqui também depois, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, né? Ele dizendo que, mais fácil, vou colocar aqui, aí vocês tirem as próprias conclusões. Eu acho que falar isso depois de um jogo de hoje, que a gente fez uma virada que dificilmente você vê hoje no futebol, falar que a gente não tem ímpeto, acho que não tem muito sentido, porque por mais que a gente reconhece nossos erros, mas falar que a gente não teve que a gente teve um relaxamento, eu acho errado isso, não concordo, sério. Mas, como eu disse, tem que dar continuidade no trabalho, sabemos que temos que melhorar, não estou falando disso, mas faz parte do trabalho essa oscilação e essa maratona de jogos também é difícil. Bom, e é claro que quando eu perguntei isso, eu não estava me referindo ao jogo contra o Vila Nova e principalmente o segundo tempo. Até porque o primeiro tempo foi mais uma tragédia, foi péssima, atuação terrível, né, do Fluminense. Ficou como arame liso, ele não conseguia fazer nada, produzir nada no ataque e ainda deu os passos atrás. Então é óbvio que eu não me referi a essa atuação no segundo tempo. Agora, quando a gente faz perguntas desse tipo, quando o time está perdendo, os jogadores reclamam porque parece que a gente está se aproveitando de um momento ruim para jogar situações como essa. Quando a gente faz depois de uma vitória, com méritos do time, evidentemente, também não gostam. Então, assim, eu acho que o Nonato não entendeu ou também não fez muita questão de entender que o contexto ali era maior. Eu estava me referindo também às últimas atuações contra o Júnior Barranquilla, que foi péssima, contra o Cuiabá, que foi péssima, contra o Santos também teve momentos ruins, tanto que ficou no empate em 0-0, apesar da superioridade. Então, assim, é claro que ele pode discordar e até esperava que ele discordasse, falasse que não está acontecendo nada disso e ok, evidentemente, é direito dele. Mas ele resumiu, fez um recorte
ali justificando que não tem nada disso pelo segundo tempo que o Fluminense fez conquistando uma virada épica. E não é bem assim. Aí é um recorte que não é muito condizente com o contexto dos últimos jogos. Mas é isso, só para esclarecer e colocar aqui a minha visão sobre essa fala do Nonato, que algumas pessoas também não entenderam, beleza? Para fechar aqui, hoje ainda aqui no canal, uma entrevista com o Lene. O Lene, aquele mesmo, né, revelado em Xerém, que fez sucesso no Fluminense. Entrevistamos ele na Rádio Globo e ele falou uma situação que para mim gera muita discussão aqui sobre Xerém, sobre alguns jogadores que são exaltados pela torcida, como se tivessem sido criados no clube, mas que na verdade não foram. Então fiquem ligados aí, porque hoje ainda eu vou trazer essa entrevista aqui no canal do Lessa para a gente trocar uma ideia e discutir isso, beleza? Deixa o like aí, por favor. Peço sempre a vocês, lembrando aí, fortaleçam aí com o like e também com a inscrição no canal para quem não é inscrito, que aí vocês ajudam demais aqui a família Lessa a crescer no YouTube. Beleza, pessoal? Tamo junto. Mais tarde eu volto.